Oi de casa, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Júlio Rezende e você está chegando aqui na segunda aula sobre o Pedagogia da Autonomia. Então, para aqueles que estão vindo, sejam bem-vindos novamente. Para aqueles que estão chegando agora, saibam que tem uma primeira aula de introdução, onde eu faço aproximações ao que Paulo Freire entende como autonomia. É uma aula introdutória para a gente digerir, entender melhor o livro como um todo. E eu gravei aqui, está disponível aqui, são 6 aulas também do livro Pedagogia do Oprimido. Esse é o último livro que ele escreveu, em 96, é o livro de mais fácil leitura, mais ou menos fácil, né? Mas a linguagem ela é mais direta do que outras obras, né? No Pedagogia do Oprimido há uma densidade muito grande, teórica, prática, e é importante que, se você quiser compreender mesmo a grandeza de Paulo Freire, é importante ir em Pedagogia do Oprimido. Mas o Pedagogia da Autonomia é uma excelente entrada, e ele é, sim, uma síntese da obra como um todo. É impressionante o poder desse livro. Eu estou aqui com a edição 68ª de 2021. É importante eu dizer isso porque eu vou fazer no formato de ir lendo as frases deles, que eu fui grifando aqui cuidadosamente, porque eu quero que vocês tenham um contato direto com a escrita dele, com a fala dele, que é muito potente, é muito potente. E aí vocês vão ver que aqui eu não estou reinventando, não estou inventando coisas, forçando a barra, né? Paulo Freire é muito lido superficialmente ainda pela sociedade em geral, no Brasil, e também por muitos educadores, né? Não é de fácil leitura, e às vezes a leitura superficial acaba virando essa disputa de internet de frases rasas, né? De vilão ao herói, enfim. Então eu quero fugir disso aqui, trazendo as frases diretas deles, e faço um exercício que é a minha característica aqui como professor, que é tentar interpretar isso na minha realidade, em 2 níveis diferentes, no dia a dia da sala de aula e na sociedade como um todo, ou na instituição de ensino como um todo. Eu sou professor há mais de 15 anos, e amo muito ser professor, com todas as dificuldades, entre erros e acertos. Enfim, eu amo muito minha profissão, e desde o dia 1 eu sou freiriano. Isso não significa que eu seja melhor ou pior do que ninguém, significa que eu tenho uma linha bem definida, que é uma linha que traz uma visão de mundo, que traz uma compreensão sobre a sociedade atual, que traz uma compreensão do ser humano, dessa vocação ontológica do ser humano para o ser mais. Isso é muito importante. Isso é acreditar profundamente no ser humano. Isso é ser otimista, entender que o ser humano ele veio aprender constantemente, do ano 1 ao ano 100 de sua vida, que o ser humano nasceu para brilhar e não para morrer de fome, como diria o Caetano. Então, eu coaduno, eu sigo essa linha, porque Paulo Freire me inspira muito, acho muito potente. Não só a mim, né? Muitos educadores, muitos projetos de curso, muitos coletivos de educadores, muitas escolas, muitos países inteiros que têm Paulo Freire como referência. Já falei isso lá na primeira aula do Pedagogia do Oprimido. Então, o meu método aqui é ir lendo trechos que eu separei e trazendo exemplos da minha realidade, da minha praxis, né? E vocês fiquem à vontade para colocar os comentários aqui, para a gente dialogar, para entrar em contato, seja pelo YouTube, pelo Instagram, e eventualmente nos cursos que faço sobre essas temáticas. Então, essa segunda aula eu me dedico ao primeiro capítulo, que é o Prática Docente, primeira reflexão, e também é um texto que vem antes, que ele chama de Primeiras Palavras, que ele dá uma breve introduzida. Então, eu separei aqui um conjunto bons de citações dele,
e eu vou analisar uma por uma, vou trazendo exemplos, e talvez fique um pouco longo para os olhos de alguns aqui na internet, ou alguns colegas, né? Mas, nesse momento, eu não estou exatamente preocupado com a duração do vídeo, não. Eu quero fazer esse vídeo que aborde todo esse primeiro capítulo, porque eu entendo que para fazer a leitura, nos dias de hoje, com esse nível de correria, de pouca concentração, as leituras são muito densas, né? Então, você vai ter que separar um tempo, alguns meses, para fazer essa leitura, provavelmente. Essa leitura, se você não for da área da educação, vai demandar que você cruze com outras leituras, sabe? Porque Paulo Freire é um gigante que dialoga com muitos outros gigantes. Se você for da área da educação, isso aí também vai te demandar bastante atenção. Eu gasto mais ou menos 1 hora para ler 15 páginas. Nós estamos falando aqui em mais de 100 páginas, 115 páginas. Então, uma leitura corrida de um livro como esse, eu gastaria 7, 8, 10 horas, né? Mas é claro que eu não consigo fazer num dia, então eu gastaria meses. Estou dizendo isso tudo porque o tempo que eu gasto aqui é para que você consiga entrar melhor no texto, ou melhorar a sua prática do dia a dia, você como educando, ou você como estudante, ou você como alguém, um educador social de algum projeto, né? Então, eu vou me permitir trazer essas citações todas, foram escolhidas com muito carinho, e vou trazer exemplos da minha vivência, da minha praxis, para enriquecer esse momento que a gente está junto. Então, eu vou ler sempre a citação e a página, e vou fazendo comentários, pousando isso aqui na minha realidade, vendo a sala de aula, o cotidiano, vendo a instituição de ensino também, que é importante, né? Porque é um coletivo que educa junto, né? Como diz o Brandão, discípulo de Paulo Freire, é uma comunidade aprendente, né? Enfim, vamos que vamos. Eu sou professor esses 15 anos, e eu já vi a educação por vários pontos de vista. Eu gosto muito de aprender por esses vários prismas. Então, eu já fui coordenador de curso técnico integrado ao ensino médio, há alguns anos, já fui coordenador de curso superior, já fui coordenador de curso subsequente técnico, já estive também como diretor de ensino de um campus do IFMT, um campus que tem, ao todo, 5.000 alunos, 2.000 alunos à distância, mais ou menos 3.000 alunos presenciais, mais de 22 cursos. Foi uma honra, foi uma experiência incrível, foi uma experiência difícil, e foi uma experiência muito enriquecedora e que eu pude dar algumas contribuições. Então, perceba, o olhar da sala de aula, para mim, é importante, é onde eu amo estar, na convivência com os alunos, na troca com os alunos, na construção com os alunos, mas também o olhar desse coletivo que envolve a sala de aula, da instituição de ensino, eu considero muito importante, porque senão a jornada fica muito solitária dentro da sala de aula, né? Num coletivo, num contexto, sei lá, opressor, de pouca estrutura, de professores e professoras exaustos, adoecidos. É um contexto muito difícil da sala de aula ser um ambiente propício, né? Então, a qualidade da sala de aula depende desse contexto que a cerca. E mais do que até a escola ou a instituição de ensino, né? Depende da sociedade. E nisso, no Brasil, a gente ainda tem muito a avançar, né? A sociedade ainda compra pouco a educação como algo que a gente não pode abrir mão, educação pública de qualidade para todos. E a gente segue nesse desafio, nessa utopia linda que é trabalhar pela educação pública de alta qualidade para todos. Eu tive algumas experiências de intercâmbios em outros países, e morei em 2 países cuja educação é de qualidade e está para todos. E é incrível ver como é que numa sala de aula tem o filho do garçom com o filho da médica, com o filho do imigrante, que era meu caso, e que essa educação vale para todos, e que a escola
tem uma estrutura incrível, que os professores e as professoras têm um brio enorme, são bem formados, é incrível, gera um nível de dignidade nas pessoas, na sociedade em geral, incrível. E aqui a gente ainda está nessa luta, né? Mas vamos que vamos. Então, eu começo aqui do Primeiras Palavras, que é esse pequeno texto que Paulo Freire escreve, que antecede o primeiro capítulo. Então, aqui, logo na página 15, ele traz o objetivo do livro, né? Ele traz aqui a questão da formação docente, ao lado da reflexão sobre a prática educativo-progressiva, em favor da autonomia do ser dos educandos, é a temática central em torno do que gira este texto. Ou seja, ele está falando da formação de professoras e professores, de educadoras e educadores, na perspectiva progressista, né, que é a perspectiva dele, a gente explica um pouco mais sobre isso, em prol da autonomia dos educandos, que tem a ver com os educandos se tornarem sujeitos da própria história, né? Sujeitos que são transformados pelo seu contexto e o transformam na mesma medida, já falamos isso na primeira aula. E aí ele continua, temática a que se incorpora a análise de saberes fundamentais àquela prática e aos quais espero que o leitor crítico acrescente alguns que me tenham escapado ou cuja importância não tenha percebido. Ou seja, saberes fundamentais à prática docente, à prática do educador e da educadora, e ele considera aqui uma outra característica muito importante do ser humano, que é o inacabamento. A gente está sempre aprendendo, a gente pode sempre aprender. Do dia 1 ao dia 100, ao dia último do ano 100 da vida de uma pessoa, a gente pode seguir aprendendo. E aí ele se coloca aqui em humildade, dizendo, nos convidando para incorporar outros saberes fundamentais. E aí, na página 16, ele diz, daí a crítica permanente presente em mim à malvadez neoliberal, ao cinismo de sua ideologia fatalista e à sua recusa inflexível ao sonho e à utopia. E aí aqui ele já está se posicionando criticamente a esse contexto de opressão gerada pelo neoliberalismo, né, fase ou fruto do capitalismo, que é essa sociedade dividida, desigual, injusta. Claro, houve avanços, né? Imagino que da Idade Média para cá o capitalismo trouxe avanços, a gente consegue ver aqui e acolá, nem tudo é terra arrasada, mas, em geral, a arquitetura é feita para manter uns poucos nos privilégios e manter a maioria sofrendo diversos tipos de opressão. E a própria ideologia neoliberal nos vende a ideia de que a natureza humana é competir mesmo, que a natureza humana é esse nível de liberdade excessivo, né? A licenciosidade, claro que a ideologia não coloca dessa forma, mas a partir da primeira aula a gente já consegue compreender isso. E essa ideia fatalista de que o futuro já está dado, a gente vai em direção a esse futuro mesmo, né? Esse futuro distópico, muito tecnológico, em que a desigualdade ela não é fruto deste sistema, a desigualdade seria fruto da falta de esforço da maior parte das pessoas. Por isso a ideia de meritocracia, a ideia muito distorcida, ela é fundamental na defesa dessa ideologia neoliberal, porque é assim que ela justifica a desigualdade. Ou seja, uns se esforçam mais e, portanto, merecem mais, e outros se esforçariam e, portanto, mereceriam menos. E é claro que isso não procede, né, quando a gente faz uma leitura mais aprofundada da realidade. Aí ele continua. Daí o tom de raiva, legítima raiva, que envolve o meu discurso quando me refiro às injustiças a que são submetidos os esfarrapados do mundo. Ele vai falar da justa medida da raiva mais adiante, sabe? Um tantinho de raiva é muito importante, mas não excessiva. Mais para frente ele fala um pouco disso, mas aqui ele já está se posicionando do lado daqueles que sofrem, dos oprimidos. Mais adiante, nessa mesma página, ele diz, o meu ponto de vista é o dos condenados da terra, dos excluídos. E aí a gente viu lá no Pedagogia do Oprimido que a gente poderia dividir a proposta pedagógica, educacional, a visão de educação dele para o mundo,
em 2 momentos, na pedagogia do oprimido e depois, num segundo momento de maturidade, na pedagogia do ser mais. O que ele quer dizer com isso? A pedagogia do oprimido, porque a gente está imerso nessa arquitetura social, vamos dizer assim, em que a maioria vive abaixo da vida digna, sofrendo diversos tipos de opressões e uma menor parte com os privilégios. Então, a pedagogia do oprimido é o oprimido que se liberta, que se vê consciente, que se torna sujeito, que se torna pensante, que se torna produtor de conhecimento, né? Digamos que é um primeiro momento, o primeiro estágio de maturidade. E o segundo momento é esse momento do ser mais, uma pedagogia que permanentemente coloque as pessoas em direção à sua autonomia, se tornar cada vez mais sujeitos, mais colaborativos, mais transformadores da própria sociedade, né? Na página 18, e aí ele começa já a falar um pouco da formação do professor. Ele diz: o preparo científico do professor ou da professora deve coincidir com sua retidão ética. Ele fala, esse capítulo vai girar em torno disso, o primeiro capítulo, né? Ele faz uma conclusão sobre isso ao final, a gente chega lá. É uma lástima qualquer descompasso entre aquela e esta, ou seja, a formação científica rigorosa e a retidão ética. Formação científica, correção ética, respeito aos outros, coerência, capacidade de viver e de aprender com o diferente, não permitir que o nosso mal-estar pessoal ou a nossa antipatia com relação ao outro nos façam acusá-lo de que não fez são obrigações a cujo cumprimento devemos ser humildes, mas perseverantemente nos dedicar. Ou seja, nós precisamos ser rigorosos nos nossos métodos tanto de leitura de mundo quanto de construção do conhecimento em sala de aula, mas a ética é muito importante, né? A questão de que aqui viemos, com quem estamos, quais são os nossos objetivos, a educação serve a quê? E ele enuncia com bastante clareza que ele está do lado dos oprimidos, assim como eu. Lá no Pedagogia do Oprimido também, ele vai dizer que na medida que você se reconhecer numa categoria opressora, não cabe a você ir lá e libertar o oprimido. Não, o oprimido precisa libertar a si mesmo, né? Mas o opressor, ou alguém na categoria opressora, ele pode e deve eticamente se solidarizar e engajar-se nessa libertação do oprimido. Não falando por ele, não dando a ele a liberdade, mas se solidarizar na luta, no diálogo, na construção. Isso é muito, muito, muito importante. E aí, na página 19, ele diz: é que, por outro lado, nos achamos ao nível do mundo, e não apenas do Brasil, de tal maneira submetidos ao comando da malvadeza da ética do mercado, que me parece ser pouco tudo que façamos na defesa e na prática da ética universal do ser humano. Não podemos nos assumir como sujeitos da procura, da decisão, da ruptura, da opção, como sujeitos históricos, transformadores, a não ser assumindo-nos como sujeitos éticos. E aí ele vem corroborar com o que eu estava trazendo agora há pouco. Ele vem complementar a necessidade de a gente ser ético, né? De dizer aqui estamos, com quem estamos. Ainda na página 19, ele fala da ética universal do ser humano da mesma forma como falo de sua vocação ontológica para o ser mais. E aí ele continua, como falo de sua natureza constituindo social e historicamente, não como a priori da história. Quer dizer, mais do que um ser no mundo, o ser humano se tornou uma presença no mundo, com o mundo e com os outros. Presença que, reconhecendo a presença como um não eu, se reconhece como si próprio. Presença que se pensa a si mesma, que se sabe presença, que intervém, que transforma, que fala do que faz, mas também do que sonha, do que constata, compara, avalia, valora, que decide e que rompe. Então, é muito importante que a gente se reconheça seres ou sujeitos sociais, né? Que são transformados e formados constantemente pelo seu coletivo, pela sua sociedade, mas também capaz de transformá-la.
pela presença no mundo, com o mundo, né? E aí essa parte dessa fala dele mostra um tanto a influência que ele tem da fenomenologia, do existencialismo, essa indissociabilidade entre o eu e o mundo, a indissociabilidade entre o aprender e o caminhar no mundo, com o mundo, né? Aquela frase famosa dele, ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, nós nos educamos pelo diálogo, mediatizados pelo mundo, né? É bastante fenomenológica, no sentido que a gente aprende uns com os outros e com o mundo o tempo inteiro, ele vai aprofundar isso. Agora, uma crítica que muitos marxistas fazem, e aqui eu corro vários riscos, né? Porque existem muitos marxismos, e é muito rico, e o marxismo é fundamental para a gente ler corretamente o mundo, ler mais adequadamente o mundo, porque ele conhece as fraturas, as sombras, a estrutura do capitalismo, né? E é fundamental o marxismo para a gente ler o mundo corretamente, mas eu, pessoalmente, outras pessoas entendem que até a gente também pode beber de outras fontes filosóficas, históricas, sociológicas, para ler o mundo, né? E Paulo Freire fez isso, ele bebeu bastante do marxismo, mas também de outras áreas, como a fenomenologia e o existencialismo, e eu faço o mesmo. Então, ele é, às vezes, muitas vezes criticado pelos marxistas ou por alguns marxistas, porque ele vai beber de outras fontes, né, que são importantes para ele construir essa visão de mundo dele, essa ideia da vocação ontológica do ser mais, da ideia de diálogo, né, dele. E um outro ponto que ele é muito criticado, porque muitos marxistas entendem que o capitalismo é tão cheio de problemas, é tão irrecuperável, não é transformável, que o mais importante é desconstruir o que está agora, né, essa sociedade da desigualdade, das injustiças, para uma possível revolução lá na frente para construir o socialismo e o comunismo. Então, muitos se dedicam à profundidade da crítica, o que é espetacular, né? Mas se dedicam mais à crítica do que a propostas construtivas, porque eles inclusive, entendem que você tentar transformar o capitalismo de dentro às vezes é reformismo, né? Você acaba sendo cooptado, você acaba sendo engolido e não funciona, né? O capitalismo está sempre engolindo a tudo e a todos, ressignificando aquilo, por melhor que seja. A questão ambiental é um bom exemplo disso, né? Como é que a gente aprende que os problemas ambientais, essencialmente, eles são gerados pelo modo como a gente produz e consome excessivamente bens, como a gente transforma a terra no supermercado gratuito de recursos naturais, como a gente oprime pessoas, transforma em recursos humanos, ou seja, a questão climática ela está diretamente ligada ao capitalismo, portanto, de alguma forma, a gente vai precisar superá-lo para a gente recuperar a saúde da Terra, porque a lógica dele é de voracidade, é de devorar pessoas e o planeta Terra. Mas o capitalismo é perfeito para cooptar, para ressignificar, né? Então, tem questões como reciclagem, como carro elétrico, como, enfim, energia elétrica, que são armadilhas paradigmáticas, como diz meu amigo, pesquisador Mauro Guimarães, né, da educação ambiental, que são essas iscas, essas armadilhas que o capitalismo joga, como quem quer dizer, pode continuar a sua vida, consumindo, produzindo, vivendo essa vida que você vive, que a reciclagem vai dar conta de recuperar o planeta Terra, mas, enfim, não é bem assim. Então, eu, em princípio, entendo bastante a crítica. A gente tem que tomar muito cuidado com essa praxis transformadora, para a gente não ser engolido, para não ser essa coisa reformista que acaba não avançando, que o capitalismo parece cada vez mais forte. E aí o Paulo Freire é criticado por isso, mas, ao mesmo tempo, o que ele traz é essa nossa capacidade de virar sujeito e de que as sociedades são construídas por sujeitos, e as sociedades se transformam constantemente.
E se elas se transformam constantemente, a gente nasceu para aprender, a gente precisa ir aprendendo uns com os outros, nos transformando e transformando continuamente a sociedade, de forma esperançosa, de forma praxeológica, ou seja, pensando e agindo, transformando pelo diálogo, pelo encontro de saberes e pela amorosidade. Então, nesse sentido, esse caminho, essa praxis, essa proposta freiriana para a educação e para a humanidade, ela muitas vezes é criticada pelos marxistas, principalmente aqueles que acham, né, entendem que não há caminho dentro do capitalismo, precisamos primeiro derrubá-lo para depois construir outra coisa. Mas Paulo Freire entende a necessidade, reforça a necessidade de superação desse sistema que ele está chamando aqui de malvado, né, dessa ética do mercado, do neoliberalismo. Entende, ele deixa claro que esse é o objetivo, mas ao mesmo tempo propõe um caminho de aprendizado coletivo, de transformação, enfim, isso é bem importante. E aqui na mesma página 20, ele coloca aqui, é importante reconhecer que a história é tempo de possibilidade e não de determinismo, que o futuro permita-se me reiterar problemático e não inexorável. Então, ele está voltando a reafirmar que o futuro não está dado, a história é construída pelo coletivo de seres, e por mais difícil sejam os momentos que vivemos, por mais opressor que seja o sistema, ainda assim a gente tem eticamente o dever de trabalhar para transformar. E aí, na página 21, e aí eu estou finalizando aqui as primeiras palavras, ele traz a importância do otimismo e do esperançar. Separei aqui 3 frases. Na primeira ele diz: devo enfatizar também que este é um livro esperançoso, um livro otimista, mas não ingenuamente construído de otimismo falso e de esperança vã. As pessoas, porém, inclusive de esquerda, para quem o futuro perdeu sua problematicidade, ou seja, o futuro é um dado, dirão que ele é mais um devaneio de sonhador inveterado. Então, ele enfatiza muito a necessidade de sermos otimistas, não ingênuos, mas otimistas que entendem e problematizam o contexto, mas ao mesmo tempo sabem que é possível transformá-lo, né? E aí, mais adiante, ele diz: a ideologia fatalista, imobilizante, que anima o discurso neoliberal, anda solta no mundo. Com áreas de pós-modernidade, insiste em convencer-nos de que nada podemos contra a realidade social, que de histórica e cultural passa a ser quase natural. Como se o ser humano fosse assim, competitivo, desigual, injusto, uns fazem mais, outros menos esforço, que isso fosse natural do ser humano e, portanto, o neoliberalismo é o que temos de melhor, né? Mais adiante, na mesma página, para finalizar agora as primeiras palavras, ele diz: do ponto de vista de tal ideologia, só há uma saída para a prática educativa: adaptar o educando a essa realidade que não pode ser mudada. E isso é muito importante, porque, como disse já algumas vezes, boa parte das salas de aula seguem reproduzindo o modelo de um falando e 30, 40 ouvindo. E quando você vem com o conteúdo pronto, você quer que o aluno aprenda aquele conteúdo, né? De certa forma, você está adaptando o aluno ao mundo, você está conformando, né? Por meio de uma pedagogia em que o aluno é também coprotagonista junto com o professor, que o aluno participa, pesquisa, busca, é curioso, constrói junto, aprende o conhecimento profundo que já existe, mas também aprende a interpretá-lo a partir da sua realidade. É nessa sala de aula que é possível a gente fazer o esperançar. E isso vale também para a sociedade, vale para os projetos de bairro, vale para as organizações, vale para a política, vale para diversas dimensões. Paulo Freire, de novo, ele nos é muito importante no universo da educação e da sala de aula, mas é também para a sociedade. Tanto é que ele inspirou movimentos e mais movimentos em diversas áreas, como, por exemplo, a teologia da libertação, né? E aí a gente chega, então, ao capítulo Prática Docente, primeira reflexão. Aí eu vou começar aqui na página 24,
volta na importância da praxis, né? A reflexão crítica sobre a prática se torna uma exigência da relação teoria-prática, sem a qual a teoria pode ir virando blá 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 e a prática ativismo, né? Um ativismo raso. Então, já fui bastante nisso, estou trazendo só para enfatizar. Na mesma página ele diz, é preciso, sobretudo, e aí já vai um desses saberes indispensáveis que o formando, desde o princípio mesmo de sua experiência formadora, assumindo-se como sujeito, também da produção do saber, se convença definitivamente de que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar a possibilidade para a sua produção ou a sua construção, formando, que ele fala aqui, o educador, o que forma, né? Então, ele se assume sujeito, que também produz conhecimento, inclusive junto com os estudantes, e aí ele já reforça novamente que ensinar não é, na compreensão dele, a mera transferência de conhecimento. Já falamos bastante isso aqui, né? Na página 25, ele continua. Se na experiência de minha formação, que deve ser permanente, começo por aceitar que o formador é o sujeito em relação a quem me considero objeto, que ele é o sujeito que me forma e eu o objeto por ele formado, me considero como um paciente que recebe os conhecimentos, conteúdos, acumulados pelo sujeito que sabe e que são a mim transferidos. Está falando dessa relação, dessa sala de aula sujeito-objeto, foco no professor, foco no conteúdo, e o aluno um que recebe de forma passiva. Nesta forma de compreender e de viver o processo formador, eu, que sou objeto agora, enquanto aluno, terei a possibilidade amanhã de me tornar um falso sujeito na formação do futuro objeto do meu ato formador. Então, acho que educadores e educadoras precisam refletir sobre isso. Que educação que ele teve, como é que foram as aulas, porque, no fundo, a gente bebe muito da experiência que a gente teve também. Beleza, a gente estuda, a gente vai na pedagogia, na história da educação, a gente faz esse esforço, mas, de uma certa forma, a gente bebe muito na educação que tivemos, né, que está presente nas nossas células, lá desde a primeira infância, e também nos exemplos que tivemos. É importante a gente verificar isso, porque se a gente estudou a vida inteira numa educação em que a gente foi objeto, a gente corre um risco grande da gente reproduzir esse modelo enquanto educador. A gente precisa ficar muito atento. Aqui na página 25, ele continua, não há docência sem discência, né? Ou seja, não há educador sem estudante, né? Educadora sem estudante. Continua. As duas se explicam, seus sujeitos, apesar das diferenças que os conotam, não se reduzem à condição de objeto um do outro. Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender. Lá na frente ele vai chamar de docência, né? Essa ideia de que aprender e ensinar é uma coisa só, de que educador e educando estão interconectados nessa mesma atividade, que é ser mais, né? Que é aprender, que é evoluir, que é cumprir o objetivo ali da sua disciplina, do seu componente curricular. Essa relação precisa existir de forma dialógica. E aí, na página 27, ele fala sobre a necessidade de a gente superar o bancarismo, essa educação que um fala e muitos ouvem. Ele coloca da seguinte forma, isso está bastante presente lá na Pedagogia do Oprimido, né? E aí ele já começa a trazer aqui. Aqui é sempre mais sintético, uma linguagem mais direta, né? Mais acessível para a gente. Lá no Pedagogia do Oprimido é um pouco mais complexo, mais profundo, né? Aqui ele traz assim, é isso que nos leva, de um lado, à crítica e à recusa ao ensino bancário, de outro, a compreender que, apesar dele, o educando a ele submetido não está fadado a fenecer. Isso também é lindo. Se nós nascemos para aprender, isso é uma confiança muito grande que a gente tem no ser humano. Então, a gente também cresce, se torna sujeito, se torna autônomo, também, às vezes, apesar da escola. Às vezes, a gente teve uma escola que teve... Algumas coisas foram boas, a socialização, algumas boas aulas, né? A gente tem memórias boas de alguns professores e, muitas vezes, muitos traumas, né? De muitos métodos, da forma como o professor e a professora fazia. Mas a gente nasceu para aprender, então a gente, de uma forma ou de outra, a gente vai tentando se tornar autônomo, sujeito da própria história, mesmo às vezes apesar da escola. Inclusive é por isso que muitos do fundão, né, desconcentrados, bagunceiros, às vezes rebeldes,
eles acabam se tornando sujeitos da própria história na vida adulta, porque até ao negar aquele autoritarismo do bancarismo ali, é um passo para ele se tornar sujeito também, né? Ele continua, em que pese o ensino bancário, que deforma a necessária criatividade do educando e do educador, o educando a ele sujeito pode, não por causa do conteúdo cujo conhecimento foi lhe transferido, mas por causa do processo mesmo de aprender, dar, como se diz na linguagem popular, a volta por cima e superar o autoritarismo e o erro epistemológico do bancarismo. Então, ele coloca essa ideia de transferir conhecimento, foco total no monólogo, no professor, como um erro e como um autoritarismo que atropela os educandos, né? Isso é muito importante da gente ficar muito atento. Mais adiante, ele traz: o necessário é que, subordinado, embora à prática bancária, o educando mantenha vivo em si o gosto da rebeldia, que, aguçando sua curiosidade e estimulando sua capacidade de arriscar-se, de aventurar-se, de certa forma, o imuniza contra o poder apassivador do bancarismo. Então, a gente vê isso muito nos alunos, isso é muito bonito, como eles resistem, né? Como eles resistem a aulas que são 30 slides, às vezes, a educadores e educadoras que falam durante todo o semestre, né? Que não conhece seus alunos, não sabe a realidade de onde vem. Esse dia eu estava numa roda de amigos, e amigos progressistas, e alguns educadores, professores, né, de faculdade, de universidade, e aí eles estavam aquele muro de lamentações, os alunos não leem, os alunos não se concentram, os alunos não se interessam, mas está muito ruim esses alunos, né? E eu estava até com a camisa do Paulo Freire, e fiquei quietinho, não sabia como entrar ali na conversa, não queria ser indelicado, né? Não queria lacrar, mas fiquei pensando, né? Qual é o universo desses alunos, né? O que eles sabem? Tem uma amiga maravilhosa, Janine, uma história linda, né? Que cresceu em condição de muita vulnerabilidade social, né? Muita dificuldade mesmo, morava num casebre, dificuldade com alimentação, com tudo, começou a trabalhar ainda criança, e ela conta que ela não tinha luz na casa dela, então eles tinham um gato, e era a única forma, e aí ela tinha 9 anos de idade, ela tinha um bambu enorme, que ela conseguia, na ponta, um gancho, que ela conseguia engatar o gato, de uma forma que fosse fácil desengatar, porque às vezes vinha a empresa da energia, aí o vizinho já gritava lá no começo da rua, fulano, a empresa, e aí ela vinha correndo com o bambu, desengatava o gato, e para não ter a luz cortada ali, né? Tirando a questão de se pode ou não pode, se é roubo de energia ou não, enfim, fato é que a pobreza extrema, a vulnerabilidade grande. Agora, a Janine, quando chega na sala de aula, ela pode, no início, não ter essa capacidade de leitura de textos, de aprofundar, de concentração para aquilo, mas leitura de mundo, vivência, experiências, inteligências, ela tem demais, né? De ter de construir esse bambu, de achar essa alternativa diante da vida, de trabalhar cedo, de fazer docinho, e vender na rua, e conversar com centenas de pessoas diferentes todo dia, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado como educador e educadora de partir também. É um encontro sutil, tenso, difícil, entre o conteúdo que a gente precisa ensinar, aquilo que a gente sabe, que a gente entende que é importante, e o universo do estudante. Esse é um dos grandes desafios nossos, e aí, voltando aqui ao que ele traz, nesse ensino bancário, o aluno acaba por serem rebeldes, e isso é até, de certa forma, como ele coloca aqui, saudável para esses alunos. Nem sempre né? Mas muitas vezes é saudável na construção dele, em direção a ele se tornar sujeito da própria história. E aí, seguindo aqui, vamos agora à página 28, em que ele fala da capacidade crítica, né? Ele diz: o educador democrático não pode negar-se ao dever de, na sua prática docente, reforçar a capacidade crítica do estudante, sua curiosidade, sua insubmissão.
E aí, a reflexão que eu faço aqui também é que as aulas expositivas, muita gente fala, mas eu faço aulas expositivas dialogadas, né? Beleza, é um caminho possível, assim, para você dar uma maior abertura ao estudante, para você ouvi-lo, para ele discordar, para ele entender melhor aquele conteúdo, né? É um caminho possível. Eu acho que é válido, mas não se for, de novo, a primazia do monólogo. Se você fizer aula expositiva dialogada durante 80%, 90% do tempo, ao longo do semestre do ano, isso a gente segue nesse modelo autoritário, né? Em que o aluno é objeto. Então, a aula expositiva dialogada não é suficiente, na minha compreensão, nessa dimensão de educar para a autonomia, de educar para ser sujeito. Ela é importante, ela é potente, já é uma certa abertura ao estudante, mas a gente precisa de uma abertura muito maior, uma participação muito maior do estudante, né? De um estudante que busca, pesquisa e faz projetos, enfim, que constroem saber, né? E aí a gente tem sempre essa dúvida, mas esses saberes que são muito sedimentados, eu preciso ensinar Platão, ou eu preciso ensinar a gravidade, como é que participa o aluno? Eu acho que aí tem 2 pontos. Primeiro, você não precisa botar primeiro slide do dia o que é a gravidade. Você pode trilhar um caminho que foi trilhado pelos próprios cientistas, de repente, ou um caminho em que o aluno vá construindo aquele conceito, e que o conceito seja a última coisa daquela aula sua, ou daquele momento do curso, ou da disciplina, né? Uma forma mais construtivista, né? Ao invés de você entregar mastigado um conceito que gastou-se anos, décadas ou séculos, você vai percorrendo um caminho com o aluno, que ele vai investigando, que ele vai acertando e errando, que ele vai desenvolvendo essa curiosidade, para lá na frente chegar no conceito. Então, tem caminhos didáticos, pedagógicos mais interessantes, mesmo para esses conhecimentos muito sedimentados. Mas, de novo, tem formas mais potentes de construir junto com o estudante. Eu tenho uma colega de trabalho que eu admiro demais no Instituto Federal, é a professora Williana, de Geografia, e ela é diretora também de ensino de um campus, faz um trabalho belíssimo, e como professora, eu considero bastante instigante, bastante potente. E aí eu estive lá visitando o campus, e ela me mostrou um trabalho que ela desenvolveu com os estudantes, esses novos estudantes, né, muito digitais, com pouca concentração, e ela teria, assim, no começo da disciplina, que passar por diversas teorias da geografia, né? Então, a perspectiva mais conteudista, você vai empilhando slide atrás de slide, trazendo os teóricos, isso fica muito pouco. O que ela fez de forma corajosa? Ela pediu para os estudantes, cada um fazia o seu, precisava criar um livrinho com desenhos, colagens, sobre a linha teórica ou o geógrafo que quisesse. E aí, perceba, você dá um tipo de liberdade para o aluno, para ele escolher num cardápio de milhares de geógrafos o que ele quiser. Vai lá na internet, vai pesquisar, aí vem chinês, vem francês, vem brasileiro, vem Milton Santos, e os cadernos tem arte ali, né? Os desenhos são lindos, e o estudante se torna professor porque ele precisa escrever um livro que é para ensinar o outro sobre aquele geógrafo. Então, é uma prática muito, muito potente, porque envolve arte, porque o aluno ele tá protagonista, ele está um aluno pesquisador, ele tem uma escolha, porque ele vai escolher alguém que de uma corrente, geografia, que faça mais sentido. Os trabalhos são muito bonitos, e aí você pode me questionar, mas aí ela não percorreu, os alunos não percorreram todos os geógrafos, né? Não fez aquele caminho de entender a construção da geografia. De certa forma, não. Podem ter faltado alguns teóricos, algumas correntes, mas, na medida que eles vão compartilhando entre si o que eles fizeram, né, e eles têm muito orgulho de fazê-lo, eles vão começando a preencher esse mosaico de teorias, vamos dizer assim. E depois, você, educador, depois de 3 meses, depois de 6 meses, né, você pode aí sim organizar essa informação,
ajudar o aluno a situar o teórico na história da geografia. Então, eu quis trazer essa prática aqui, que é uma prática que é potente, que é criativa, que é simples de fazer, né? A gente fica com medo de que os novos tempos vão exigir demais dos professores, está cada vez mais difícil, mas perceba, ela teve que lançar a ideia, construir a ideia junto com os alunos, engajá-los, e é claro que a ideia, como dá uma liberdade grande para os alunos, eles tendem a engajar muito mais. Então, ela não é alguma coisa estafante, que ela ficou noites se preparando. Não, ela teve uma excelente ideia, lançou para os alunos, foi conduzindo momentos para desenho, momentos para pesquisa, e né, super, mega metodologia ativa, ela conseguiu conduzir esse processo, que eu acho muito, muito interessante. Seguindo aqui na página 30, ele traz: daí que seja tão fundamental conhecer o conhecimento existente quando saber que estamos abertos e aptos à produção do conhecimento ainda não existente. Ensinar, aprender e pesquisar lidam com esses dois momentos do ciclo gnoseológico. O que ensina e que se aprende o conhecimento já existente, e um que se trabalha a produção do conhecimento ainda não existente. Aí ele diz, a docência, aqui chega o conceito pela primeira vez, né, discente e docente juntos, a docência, entre parênteses, docência e discência, enfim, a docência e a pesquisa indicotomizáveis são, assim, práticas requeridas por esses momentos do ciclo gnoseológico. Então, ele já traz aqui a ideia, de novo, de conexão de educador e aluno, e a ideia de que o ensino é indissociável da pesquisa, indissociável. Ele só é separadinho nesse modelo bancarista, que eu ensino, eu transfiro, né? E em algum outro momento o aluno pesquisa, né? Ou no trabalho de casa, ou no projeto, no final do ano, mas ele coloca aqui o ensino como indissociável da pesquisa, porque aprender exige abertura, existe busca constante. Então, é desafio do educador fazer com que aquele coletivo e aqueles indivíduos se movam em direção ao aprendizado, de forma curiosa, de forma dialógica, de forma aberta, errando e acertando, né? Então, perceba que o ensino é um processo constante de pesquisa também. Isso tem muito a ver com o tema gerador. O tema gerador não é só, como disse no primeiro vídeo, não é perguntar para o aluno o que você quer, o que você gosta, o que nós podemos fazer. Não, é descobrir junto com o aluno, a partir da realidade dele, algo que o conecte aquele conteúdo que você precisa dar, aquele universo daquela disciplina, e construir um processo de investigação, de pesquisa constante, né? A gente precisa separar aqui a ideia de produção científica rigorosa, que é muito importante, e a ideia de pesquisa como prática pedagógica, né? E aí eu conheci um colega do IFTM, felizmente não vou lembrar o nome dele aqui agora, mas muito interessante, um ótimo professor. Ele fez um estágio na Finlândia e de alguns meses, fez um curso e teve a oportunidade de ficar em sala de aula lá como observador. E aí ele descreve, numa dessas lives que nós tivemos, ele descreve que durante um bimestre um professor fez, junto com os alunos, uma pesquisa. Tinha a ver com química, então ele organizou os alunos para pesquisarem a qualidade das águas nas lagoas da região, ou seja, eles construíram juntos o método de pesquisa, quando é que eles iam colher, de quais formas iam colher as águas, de como eles iam trazer para o laboratório e analisar, quais eram as leituras que eles tinham que fazer para interpretar aquelas análises, e depois um pouco do resultado. Então, um bimestre, que é composto aí por 10 semanas, mais ou menos, ele pode ser um processo de investigação, ele pode ser uma pesquisa. E aí a gente indissocia ensino e pesquisa. Isso é muito importante, e isso, tudo que eu estou trazendo, nada disso exige um esforço descomunal do educador. Eu acho que exige, assim, uma opção, primeiro uma opção por sair dessa corrente sujeito-objeto e ir buscar o seu caminho dentro de alguma corrente sujeito-sujeito, não precisa nem ser freiriano, pode ser um outro caminho. Muitos colegas já o fazem, né? Às vezes de forma intuitiva, né? Ou porque são muito sensíveis ao ser humano que está ali na frente.
Em geral, a gente vê bons professores, boas professoras, em mais variadas correntes pedagógicas, né? Não é a corrente que torna o professor bom, boa, a professora boa, né? Mas tem a ver muito com a conexão que o professor e a professora é capaz de construir com seus alunos, né? Então, conheço professoras incríveis de química, que teoricamente é uma matéria mais difícil, menos palpável para um adolescente, mas ela se conecta tão lindamente com os estudantes que os estudantes amam, né? Então, tem a ver também com essa capacidade de olhar o outro, de reconhecer o outro como sujeito, né? É disso que nós estamos falando aqui. E aí, já na página 31, ele traz o seguinte: por isso mesmo, pensar certo coloca a professora, ou mais amplamente a escola, o dever de não só respeitar os saberes com que os educandos, sobretudo das classes populares, chegam a ela. Ou seja, é preciso respeitar, mas não somente. Saberes, ele explica, saberes socialmente construídos na prática comunitária, no dia a dia, no empirismo, saberes populares diversos, né? Mas também, como há mais de 30 anos venho sugerindo, discutir com os alunos a razão de ser alguns desses saberes em relação com o ensino dos conteúdos. Por que não aproveitar a experiência que tem os alunos de viver em áreas da cidade que são descuidadas pelo poder público para discutir, por exemplo, a poluição dos riachos, dos córregos e os baixos níveis de bem-estar das populações, os lixões e os riscos que oferecem à saúde da gente? Por que não há lixões no coração dos bairros ricos e mesmo puramente remediados dos centros urbanos? Enfim, então, fundamentalmente é preciso respeitar o conhecimento dos estudantes, tem muito saber interessante ali, saberes populares são muito potentes também. Em outros momentos ele diz, não há saber mais nem saber menos, há saberes diferentes, mas ao mesmo tempo, claro, existem saberes que são errados, tipo terraplanismo, né? E aí é preciso primeiro respeitar e depois ir construindo um caminho para mostrar como é que aquele saber é ingênuo, ou como é que aquele saber tem uma intencionalidade ali por detrás, e como é que aquele saber a gente pode construir um caminho para chegar nas conclusões de que a Terra não é plana. Enfim, então, você respeita primordialmente o outro e pensa, constrói caminhos para ele entender que, por exemplo, a Terra não é plana. Na página 32, ele diz: não há para mim, na diferença e na distância entre ingenuidade e a criticidade, entre o saber de pura experiência feito e o que resulta dos procedimentos metodicamente rigorosos, uma ruptura, mas uma superação. A superação e não a ruptura se dá na medida em que a curiosidade ingênua, sem deixar de ser curiosidade, pelo contrário, continuando a ser curiosidade, se criticiza. Ao criticizar-se, tornando-se, então, permito-me repetir, a curiosidade epistemológica, metodicamente rigorizando-se na sua aproximação ao objeto, conota seus achados de maior exatidão. Ou seja, é preciso respeitar aquele saber do estudante, ele precisa ir aos poucos entendendo que há uma ingenuidade naquele saber, e que essa curiosidade que é fundamental para o ser humano ser mais, ser melhor, se movimentar em direção à vida, né? Essa coisa de querer engolir o mundo, de ser curioso constantemente, de aprender constantemente, isso é muito importante. Mas essa curiosidade, ela precisa ir se tornando mais crítica, mais rigorosa metodologicamente. E aí é um conceito importante que ele traz, que é a curiosidade epistemológica, né? Epistemologia diz respeito a como o conhecimento é construído por meio da ciência, né? Por meio da filosofia, enfim, epistemologia, ou seja, é preciso estimular a curiosidade, mas conectado à crítica e à rigorosidade do método também, para que esse estudante consiga ir aprendendo, consiga ir se tornando sujeito, né? Na página 33, ele faz um elogio à curiosidade, né? Ele diz: a curiosidade como inquietação indagadora, como inclinação ao desvelamento de algo, como pergunta verbalizada
ou não, como procura de esclarecimento, como sinal de atenção que sugere alerta, faz parte integrante do fenômeno vital. Está defendendo aqui a curiosidade. Não haveria criatividade sem a curiosidade que nos move e que nos põe pacientemente impacientes diante do mundo que não fizemos, acrescentando a ele algo que fizemos. Então, a curiosidade é fundamental que a gente defenda. E na pedagogia tradicional, muito pautada pelo behaviorismo, né? A coisa do reforço positivo, enfim, de treinar comportamentos, que tem os seus aspectos positivos, tá? Mas o que acontece com o estudante em geral é que ele vai se embotando, ele vai perdendo a motivação que vem de dentro, a curiosidade que vem de dentro, ele vai perdendo ali. Eu acho que é um principal problema da escola tradicional. A principal chaga que ela deixa, ferida que ela deixa nos estudantes. Porque a gente chega ali no primeiro ano, né, com 6, 7 anos, a gente chega querendo engolir o mundo, a gente está acostumado a subir em árvore, brincar com os bichos, enfim, já falei isso no primeiro vídeo. E aí, bom, a partir de agora, durante 12 anos, você vai sentar nessa cadeira, dentro dessa sala de aula, e o tio ou a tia lá na frente vai conduzir o seu processo durante 12 anos. E vai te comprando a presença, vai te comprando, ou seja, você estuda porque tem a prova. Né? Neste modelo bancarista, você estudaria se não tivesse a prova? Né? O seu estudante estudaria se não tivesse uma prova que ele tivesse que provar? É possível outro modelo que não tenha a prova? É possível outro modelo que não tenha reprovação? Ele consegue seguir aprendendo, amar o aprendizado sem esse modelo? A resposta com certeza é sim. Existem muitas e muitas experiências no planeta Terra, de escolas, de países, de projetos que conseguem isso. Eu falei no outro vídeo, na aula 1, eu falei sobre o Liberdade Sem Medo, o livro sobre a escola Summerhill, né? Que é o próximo que eu pretendo fazer um curso aqui, porque é uma pancada, né? Então é perfeitamente possível, inclusive é perfeitamente possível fazer isso dentro da sala de aula. Eu tenho um certo orgulho, eu nunca fiz chamada, só trabalho com alunos livres, mas não é oba-oba, né? Não faz o que quiser, não. Eu exijo muito, eu exijo bastante dele, mas eu digo para ele, se você quiser estar presente no dia a dia, nós vamos fazer um processo de aprendizado coletivo, vamos crescer juntos, você vai aprender um monte de coisa muito importante para você. Agora, se você não tiver concentração, ou tiver pouca autonomia, ou é um rebelde do bancarismo, enfim, e preferir matar a aula, paciência. Mas eu vou te exigir muita qualidade no trabalho no final. Ou seja, você vai ter que fazer sozinho, você vai ter que se virar nos 30, né? Mas como? É um processo, como eu acabei de descrever, como da colega Williana, é um processo de busca, de respeito à liberdade dos estudantes, que envolve a arte, envolve algum prazer. Eu tendo a ter salas bem cheias. Mais para frente, acho que eu posso falar mais sobre isso num outro momento, num outro vídeo. Em outras correntes pedagógicas, por exemplo, a Montessori fala muito dessa luz interior, que é o ser humano nasce com essa luz de engolir o mundo, de aprender, de ser curioso, né? E aí a Maria Montessori diz, a educação, o principal objetivo é proteger essa luz. Ou seja, é o estudante aprender a aprender, amar o aprendizado, né? O que a educação tradicional, às vezes, não, ele vai abafando essa luz. O estudante acha que ele tem que aprender por causa da prova, ou para passar de ano, ou para ganhar a bicicleta no final do ano. Isso é um problema grande de perda de autonomia, de não se tornar sujeito, porque depois vira um adulto automatizado, meio zumbi, se arrastando para cima e para baixo. A gente precisa ficar muito atento. Para mim, esse é o principal efeito negativo dessa educação tradicional dos nossos estudantes. No livro Liberdade Sem Medo, o Neil ele fala bastante sobre isso, como é que na escola lá, totalmente livre, os alunos são interessados, aprendem constantemente, mas principalmente os que já estão lá há muito tempo. Quando ele recebe alunos de outras escolas, eles falam, eu não preciso ir para a aula?
não precisa, não tem prova, eles ficam anos negando aquele espaço de aprendizado, tamanho trauma que eles têm dessa pedagogia tradicional. Ele descreve histórias de 3 anos, o aluno lá que nunca entrou numa sala de aula, tem que ter muito sangue frio. 7 anos, ele escreve uma história de 7 anos, mas aí ele nos diz, espera aí, se 3 anos depois o aluno entende que era só um trauma, que era um autoritarismo da família dele ou da escola anterior, e que agora é um espaço que ele pode ir na oficina, ele pode tocar instrumento, ele pode consertar a bicicleta, ele pode ir na aula de história, e que é um espaço para ele crescer. De repente, daí 3 anos ele entende, entra na sala de aula e estou pronto, e começa a assistir aula. 3 anos parece muito, né? Mas não é, muito pouco perto da vida toda que ele vai ter pela frente. E se ele recupera essa autonomia, são só 3 aninhos ali, vagando, matando aula, digamos assim. Se ele recupera isso, depois ele vai ser um cidadão muito mais ativo, muito mais transformador, muito mais sujeito da própria história. Isso é bastante importante, né? Que a gente tenha como um dos objetivos principais que o estudante aprenda a aprender, que ele ame o aprendizado. Aprendizado nem sempre é fácil, nem sempre é tranquilo. Não, aprender é difícil, né? Aprender exige esforço, exige sair da zona de conforto, exige errar, depois acertar. Aprender é muito difícil. Estou falando que aprender tem que ser sempre prazeroso, não. Mas você pode amar esse processo. Você pode aprender a amar esse processo e óbvio que professoras têm essa missão, a minha compreensão, de Paulo Freire também, e a escola também, e a sociedade também. Na página 34, ele vem trazendo um tópico dizendo que ensinar exige estética. Aí ele coloca aqui, a necessária promoção da ingenuidade à criticidade, né, sair de seres ingênuos a críticos, não pode ou não deve ser feita à distância de uma rigorosa formação ética, ao lado sempre, da estética. Docência e boniteza sempre de mãos dadas. Não conheço nenhum ser humano que não gosta de arte. Eu não conheço nenhum. Ou gosta de música, seja ela qual for, ou gosta de novela, ou gosta de anime, ou gosta de desenhar. Não conheço nenhum único ser humano que não gosta de arte. E a arte é muito importante na formação. A beleza é muito importante na formação. Mais para frente ele vai falar aqui da importância do espaço, como o espaço também educa. Mas a arte é muito importante, presente como um todo no currículo. Quem faz isso lindamente é a pedagogia Waldorf, né? A arte está imbricada em todas as matérias, em todos os momentos, de forma indissociável. Na nossa realidade, a gente pode trazer a arte e a educação, né? Pela música, pela pintura, pela fotografia, enfim, por cinema. Hoje em dia é cada vez mais interessante, mais simples fazer cinema em sala de aula. Depois eu posso contar uma experiência minha nesse sentido. E, assim como a gente não precisa ser atleta para fazer esporte, a gente não precisa ser artista para fazer arte, né? É uma coisa de poucos. Não, é uma coisa para todos, porque a arte é sentimento, é interpretar o mundo, é se expressar no mundo. Então, é fundamental a beleza junto com a estética, junto com a ética, né? Essa ética de educação por quem, para quem, né? Que eu já trouxe anteriormente. Na página 35, ele diz, o professor que realmente ensina, quer dizer, que trabalha os conteúdos no quadro da rigorosidade do pensar certo, nega como falsa a fórmula farisaica do faço no que eu mando e não faço o que eu ensino. Faço o que eu mando, não faço o que eu ensino. Quem pensa certo está cansado de saber que as palavras a que falta a corporeidade do exemplo, pouco ou quase nada valem. Pensar certo é fazer certo. Tem uma frase do Emerson, Ralph Emerson, ele diz, suas ações falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Essa frase é muito importante. Pai e mãe, mais cedo ou mais tarde, aprende isso. Não adianta falar contra o cigarro se no fim da tarde você senta na cadeira, no pôr do sol, e fuma com um prazer enorme aquele cigarrinho vendo o pôr do sol, né?
pai e mãe acaba aprendendo isso, e professor e professora precisa também. A gente, com um olhar sensível, a gente acaba aprendendo isso, né? Os alunos aprendem muito com o que fazemos, a forma como nos locomovemos, aquilo que publicamos nas redes, eles estão muito atentos. Às vezes a nossa fala eles nem escutam, mas a nossa ação, eles estão ali absorvendo tudo, né? Você está lá no campus ou na escola e aquele professor ou professora chega de bicicleta todos os dias. E o aluno começa a se questionar, né? O sonho da vida dele é ter um carro, por que tem um professor que pode ter um carro e chega de bicicleta, né? E aí, de repente, ali na frente ele vai entender que tem a ver com mudança climática, tem a ver com saúde da cidade, tem a ver com mobilidade urbana, com democracia, entende? Então, a prática é muito importante. Ou uma professora inteligente, competente, preta, com roupas coloridas, com a sua ancestralidade toda bem resolvida, com um cabelo black muito bonito, isso é muito potente para os alunos e as alunas, principalmente, para todos, mas principalmente das periferias, que o cabelo foi muito massacrado, né? Que o cabelo foi muito oprimido, e aí as aluninhas chegam ali, às vezes eu que dou aula no primeiro ano, chegam com o cabelo alisadinho, né? Porque a vida inteira disseram que era cabelo ruim, e aí ela olha para aquela professora toda inteligente, que viaja o mundo para publicar artigos científicos, que é dona de si, e que a inspira tanto. E aí é bonito, eu já vi esse movimento várias vezes, do aluno, da aluna chegar ali no campus e ele começar a ver esses exemplos, daí, com o tempo, ele assume o Black. É muito bonito isso, é muito potente. Lá no campus que eu trabalho tem um evento chamado Áfricas, nossa, que tem um poder pedagógico gigante, discutindo diversidade, ancestralidade, relações étnico-raciais, oficinas de trança, oficinas de arte, de preta, de musicalidade, enfim, é muito, 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 muito potente e muito importante, portanto, para voltar aqui no que ele trouxe, que o professor e a professora seja capaz de fazer o que falam, né? Uma vez um professor lá do campus, né? Sempre tristonho, sempre mal-humorado, tinha até um apelido assim bem pejorativo, que ele não gostava, mas todo mundo falava. Eu o conhecia como uma pessoa tristonha. E um belo dia, eu percebo que ele publica uma foto nas férias, ele numa moto enorme, uma montanha nevada atrás, com um sorriso de orelha a orelha. Eu pensei, olha bem, você veja que esse professor ele acabou dissociando a vida dele como professor da vida pessoal. O professor ele não deve ter muito tesão, não deve ver muito sentido, e na vida pessoal ele está aí em busca do seu ser, da sua felicidade, né? É importante a gente ir aproximando esses universos e a gente fazer na prática o que a gente fala, né? Na página 36, ele vai falar sobre raiva desmedida pelo outro. Isso é também muito importante, é muito, muito atual. Ele já fala isso lá no Pedagogia do Oprimido, antes de 1960. Mas aqui em 96 ele repete. E hoje, em 2025, isso é muito, muito importante. E aí ele diz, o clima de quem pensa certo é o de quem busca seriamente a segurança na argumentação. É o de quem, discordando do seu oponente, não tem por que contra ele ou contra ela nutrir uma raiva desmedida, bem maior às vezes do que a razão mesmo da discordância. Uma dessas pessoas desmedidamente raivosas proibiu certa vez uma estudante que trabalhava em uma dissertação sobre alfabetização e cidadania que me lesse. Enfim, aqui ele vai contar uma história. Ele volta nisso mais adiante, mas ele diz, uma certa raiva sobre o mundo é importante, por causa das injustiças, das opressões, né? É importante um nível de indignação diante do mundo. Mas, daí a uma raiva desmedida, mais para frente ele explica melhorzinho, e aí você transforma aquele que discorda de você em alguém que você odeia. Eu sei que os algoritmos estão arquitetados para nos fazer odiar, eu sei que a sociedade está dilacerada, dividida em polos, mas a gente precisa cada vez mais recuperar essa coisa do diálogo.
que você pode discordar tranquilamente, deve discordar assertivamente, tranquilamente, pode ter uma raiva comedida, né? Mas você precisa respeitar o outro que está ali do lado, a origem dele, a forma como ele pensa, e na segurança dos seus argumentos e através do diálogo, você, de certa forma, o transformará e ele transformará você, né? Não é relativizar, não é ficar em cima do muro, não, mas com uma raiva comedida, com uma indignação comedida, mas com muito respeito com o seu estudante ou com quem você está discordando no momento, você, de forma dialógica, proceder de um jeito que você o transforme, né? De forma respeitosa. Eu faço uma atividade com alguns alunos que é o júri simulado, que é muito comum, né? Uma prática, uma didática. Eu faço o júri simulado sobre o ser humano, sobre a aventura humana. Se a gente deu certo, a gente deu errado. Então, um grupo acusa o ser humano e o outro defende. E aí a gente divide assim por tópicos, né? Um acusa o ser humano no que diz respeito à democracia, no outro no que diz respeito à questão ambiental, no outro no que diz respeito à violência, e outros defendem, né? Então, eles se preparam para isso, eles incorporam os papéis, mas eu não faço o caminho tradicional, não. Normalmente os professores estimulam a competição, né, de quem vai ganhar, se é quem defende ou quem acusa, e aí caixa de bombom para quem ganhar, e aí os ânimos ficam acirrados. Beleza, é um caminho possível, né? Você engaja, dessa forma seguramente você engaja, gera aquela animosidade toda, né? E muitos de nós, quando tivemos um júri simulado, a gente se lembra dele. Eu me lembro de um que eu tive, um professor deu no ensino médio, se Capitu tinha traído ou não, e foi bem interessante. Mas eu faço um pouquinho diferente. Eu acho que o júri simulado tem uma perspectiva também de nos mostrar diferentes lados da mesma questão, ou seja, para a gente entender um pouco mais a complexidade. E aí eu conto para eles de uns monges tibetanos, debatedores, que eles têm o dia do debate. Eles vão para o pátio tomar sol, naquelas montanhas lá dos Himalaias, e é o dia do debate. Então, eu encontro um primeiro monge aqui e eu lanço um tema. Cota nas universidades. Eu vou ser, no primeiro momento, você contra, você a favor, tá? E aí eu argumento alguns minutinhos, depois você argumenta alguns minutinhos, e depois a gente troca de lado, tá? Eu mudo de lado e vou fazer a argumentação contrária. E aí eles fazem isso o dia todo. Aí ele chega no próximo, agora nós vamos discutir aborto. E vão. O dia todo. Então, eles aprendem várias coisas com essa atividade potente. Focar no argumento, na profundidade, na qualidade do argumento, na serenidade de como você coloca o argumento, entender que os diferentes pontos de vista advêm de diferentes realidades, que é possível você se ver num outro ponto de vista, dependendo de alguma coisa mudar na sua vida, né? Se for debater a polícia nas periferias, um aluno vai poder dizer, nossa, no meu bairro ela é super violenta, ela já me parou várias vezes, já foi agressiva, e o outro, filho de um policial, ou sobrinho de um policial, de um tio que admira muito, fala, não, mas na minha realidade a polícia é muito dedicada, tem um projeto com a comunidade. Então, esses múltiplos lados são importantes de serem exercitados. É possível transformar a sala de aula nessa perspectiva do diálogo. Claro, não é, de novo, ficar em cima do muro, não. Uma vez colocado vários pontos de vista, é importante você se posicionar, né? Eu faço uma atividade que ela é simples, mas ela é bem potente. Os alunos, às vezes, quando eu anuncio, eles ficam achando, será, professor, que vai dar certo isso? Nós vamos brigar. Mas ela dá certo pela forma como eu conduzo. Voltando aqui ao exemplo dos monges, eu citei isso para dizer que no júri simulado, ao final, eu troco alguns de lado, para eles terem essa perspectiva de múltiplos pontos de vista, né? Eu faço uma bola grande no quadro, boto um tema, como, por exemplo, aborto, que é um tema bastante complicado, envolve ciência, envolve religiosidade, ali tem várias religiões ali na sala de aula, e começo a dizer para eles, olha, vocês vão me citar de um lado aqui tudo que é contra, tudo que é a favor do aborto, sem sofrer, sem pensar na argumentação ainda. Aí um fala, é assassinato, aí o outro diz, mas a mulher tem direito ao corpo, e eu vou preenchendo
aquela bola ali como se fosse uma pizza com os argumentos contra e a favor. Eu falo, não sofram, isso aqui não é para te mudar, não é para mudar o coleguinha, você não precisa obrigar o colega a mudar de opinião. A gente primeiro vai entender todos os argumentos que existem sobre a questão, né? Então pesquisem aí e vão me trazendo os argumentos. Aí eu vou escrevendo todos. Falo agora, num segundo momento, de novo, não estamos querendo convencer uns aos outros. Eu vou fazer o seguinte exercício. Cada um vai votar em três argumentos. Independente do lado, os 3 argumentos principais. E eu vou anotando, assim, com xizinho, com palitinho. E aí nós vamos chegar aqui a uma compreensão deste coletivo sobre essa questão. E aí ali vamos imaginar que estão 2 argumentos a favor e um contra. Então, este coletivo aqui pensa mais ou menos dessa forma. Agora, você que participou dessa atividade, não precisou agredir, não se sentiu invadido, não se sentiu inseguro, agora você, durante um tempo, olha para essa bola, para essas causas, e vê se a partir dessa complexidade que você pode vivenciar aqui, esses diálogos, se você se transforma um pouquinho ou não, se você mantém a sua opinião ou não. De uma forma ou de outra, você vai sair fortalecido. Se você se transformar, mudar um pouquinho, é porque você conheceu novos argumentos, eles te convenceram, e se você não mudar, é porque você tinha uma compreensão, de repente, madura sobre a questão, e você, mesmo conhecendo novos argumentos, você se manteve com a mesma opinião. Então, é possível, em sala de aula, a gente exercitar muito isso. Prosseguindo, na página 37, aqui eu já estou caminhando para chegar ao final, ele diz, faz parte igualmente do pensar certo a rejeição mais decidida a qualquer forma de discriminação. A prática preconceituosa de raça, de classe, de gênero ofende a substantividade do ser humano e nega radicalmente a democracia. Um posicionamento que ele faz, que é muito importante e que a gente precisa fazer também, porque essas discriminações, elas diminuem o outro. Se você diminui o outro, você não dialoga com o outro. Se o outro é menor, menos importante, menos bonito, menos inteligente, você não há diálogo possível, né? Porque o outro é menor, o outro é desconsiderado. E é muito importante a gente se solidarizar com essas lutas, com essas militâncias. Militância antirracista, militância feminista, LGBTQIAP+, enfim. Essas temáticas são importantes, elas estão bastante presentes nas salas de aula, né? Bastante, eu não sei, isso muda de realidade para realidade, mas eu conheço grandes professores e professores nessa área, que fazem trabalhos belíssimos. Conheço também alguns colegas que fazem bons trabalhos nessa área, mas são, às vezes, perseguidos por pai e mãe, às vezes tem um conjunto de colegas no interior que até a Câmara dos Vereadores estava perseguindo eles, num contexto muito, muito conservador, porque eles fizeram um trabalho com o Grêmio Estudantil, ligado a gênero, trabalho importante, muito importante, né? Seguindo, na página 41, ele vem falar da raiva novamente, né? Ele diz, está errada a educação que não reconhece a justa raiva. Na raiva que protesta contra as injustiças, contra a deslealdade, contra o desamor, contra a exploração e a violência, um papel altamente transformador. O que a raiva não pode é, perdendo os limites que a confirmam, perder-se em raivosidade, que corre sempre o risco de alongar em odiosidade. Acho que isso aqui é especialmente importante para os dias atuais. Então, mantermos-nos indignados, com um nível de raiva, é importante, porque o mundo é complexo, cheio de injustiças, cheio de opressões, então a gente não pode perder isso. Mas, se a gente passar desse limite, a gente vai para a raivosidade e vai para o ódio, que é o que está acontecendo na sociedade. E o espaço da educação, da escola, do projeto social, da universidade, do instituto, é o espaço em que a gente precisa ser capaz de aprender a ler o mundo criticamente, mas capaz de dialogar e aprender coletivamente. Se a gente não fizer isso dentro das nossas instituições, vai ser difícil da sociedade fazer, ou muito menos as empresas que mandam nos algoritmos, aí, as empresas das redes sociais, né? Elas estão relutando em ter regras mínimas.
e elas estão ajudando a exacerbar essa polarização, elas estimulam o ódio, porque é o que mais engaja, as polêmicas, né? E a gente precisa ser capaz de, na escola, a gente estimular isso. E aí, num salto gigante que a educação precisa dar, são as eleições nas escolas, né? Tem lugar que elas nem mesmo acontecem, eleição para direção, é um problema grave, eleição para o Grêmio Estudantil, para o centro acadêmico, enfim, a gente precisa caminhar nessa direção. E quando elas existem, como é o caso da instituição que eu trabalho, professores e professoras, e técnicos e técnicas, educadores em geral, precisam focar na argumentação, nas propostas, focar nos projetos, que eles discordem, mas de forma gentil, que eles foquem no argumento em profundidade e que saiba dialogar de forma a crescer, de forma que o coletivo saia melhor daquela eleição. Mas, infelizmente, na minha realidade, isso nem sempre acontece. As pessoas se agridem muito, a eleição é muito emocional, as pessoas enfim, gritam umas com as outras, criam mentiras, inventam coisas para ganhar aquela eleição, e os alunos estão vendo aquilo tudo, né? Os alunos participam, onde eu trabalho, os alunos têm o peso de 1/3 dos votos, né? Os técnicos 1/3 e os professores 1/3. E infelizmente, a eleição, que pode ser muito potente pedagogicamente para a gente construir alunos sujeitos, alunos autônomos, construir uma sociedade mais democrática, nós, educadores e educadoras, né? Ou seja, técnicos, professores, a gente ainda não se mostra maduro o suficiente, e é importante que a gente avança nessa direção. E aí, caminhando já para os finalmente, vamos aqui na página 44, onde ele diz: este saber, o da importância desses gestos que se multiplicam diariamente nas tramas do espaço escolar, é algo sobre que teríamos de refletir seriamente. É uma pena que o caráter socializante da escola, o que há de informal na experiência que se vive nela, de formação ou deformação, seja negligenciado. Então, para fora da sala de aula, a gente aprende muito nos corredores. A forma como uma educadora, um técnico se relaciona com uma servidora da limpeza, um servidor da limpeza ou da manutenção, a forma como os colegas se convivem na sala dos professores, a forma como uma servidora específica cuida das plantas da escola, tudo isso é didático, é pedagógico. Para além do currículo que está ali no PPC, no plano, no projeto de curso, para além do que acontece em sala de aula, o aluno aprende muito, muito, muito nos corredores, nos projetos, no Grêmio, com a banda da escola, nas visitas técnicas, com a relação entre as pessoas, que é o aprender a conviver e o aprender pelo diálogo. Onde eu trabalho, a gente tem diversos cursos técnicos de várias áreas, diversos cursos superiores de várias áreas, e é muito rico para o aluno, que é da eletrotécnica, ver um outro aluno passando com uma ponte de palitinho, tem a competição de estrutura de ponte de palitinho lá na Edificações, uma competição muito legal. Então, um aluno ele consegue conviver com o universo do outro, o outro aluno que está passando com um foguete, porque vai para a Olimpíada de Foguete, o grupo que estuda para a Olimpíada de História. Então, essa educação dos corredores, do campus, das quadras, ela é muito potente, né? Por isso eu digo que lá no Instituto a gente tem um currículo de campus, que é bastante transformador. A Unesco chamou isso do aprender a conviver, né? Lembra dos 4 pilares? Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver, socializar e aprender a ser. O primeiro é aprender a aprender, né? Aprender conhecimento. E aprender a ser, ou seja, existir no mundo. Dá para fazer a leitura desses 4 pilares aí muito bem a partir de Paulo Freire. Paulo Freire é, inclusive, muito mais profundo do que essa compreensão da Unesco, muito mais problematizador, né? E é muito importante que a gente valorize esse aprendizado informal, esse aprendizado dos corredores, né? De como a escola está limpa, de como ela está bem cuidada, de como os computadores funcionam, não? Isso é muito, muito importante. E ele vai dizer também da importância do que a gente aprende no bairro, na família, na sociedade,
né? Ele traz aqui mais adiante. Se estivesse claro para nós que foi aprendendo que percebemos ser possível ensinar, teríamos entendido com facilidade a importância das experiências informais nas ruas, nas praças, no trabalho, nas salas de aula das escolas, nos pátios dos recreios, em que variados gestos de alunos, de pessoal administrativo, de pessoal docente se cruzam cheio de significação. Essa frase sintetiza bem o que eu trouxe. E aí ele vai falar do espaço físico, que para mim é fundamental. Como o espaço educa, né? Na página 45 agora. É incrível que não imaginemos a significação do discurso formador que faz uma escola respeitada em seu espaço. A eloquência do discurso pronunciado nasce pela limpeza do chão, na boniteza das salas, na higiene dos sanitários, nas flores que adornam. Há uma pedagogicidade indiscutível na materialidade do espaço. Eita frasinha difícil, né? Boa para pedagogia, mas no fundo é uma frase bem simples, né? O espaço ensina, o espaço educa. Então, é fundamental que as escolas sejam bonitas, bem cuidadas, tenham estrutura, né? Tenham laboratórios, deem condições para esse universo de aprendizado, né? E é fundamental também, pedagogicamente, que a gente tenha tempo de cuidar das plantas. Às vezes a gente passa 3 anos no ensino médio estudando todos os conteúdos da biologia e não há plantas na escola, né? E não há uma aula de jardinagem, não há um projeto que cuide das plantas, por causa desse conteudismo, desse enciclopedismo, né? Eu me interessei muito por esse tema, me interesso muito como professor, né? Minhas aulas são em roda desde o dia 1, eu estudei numa escola construtivista, que era tudo em roda, quando eu tinha 9, 10 anos. O layout da sala de aula faz muita diferença para como o aprendizado se dá. Muita diferença. Então, eu já sou cuidadoso. Na experiência de gestor, na direção, eu conduzi junto com os colegas um grupo de trabalho para a gente pensar layout, mobílias e arquitetura. E esse grupo sugeriu a mudança do layout das salas. As carteiras são organizadas em fileirinha, né? Infelizmente, na nossa realidade, não é os alunos que as deixam organizadas, seria lindo, né? É lindo ver o japonês considerar que limpar a escola é currículo, né? Os alunos limpando a escola. E aí, nesse ponto, é fundamental que a gente estude o Emílio, do Rousseau, dos livros mais importantes de toda a educação, né? Fala muito desse aprender pela experiência, desse aprender fazendo, né? Da importância, já do estudante sujeito. Acho que é um dos fundadores da reflexão sobre estudantes que são sujeitos, né? É um livro que é leitura obrigatória para todo educador. Obrigatória. É igual assistir Fórmula 1 sem conhecer a história do Senna. É leitura obrigatória. Enfim, o espaço é muito formador, né? E nesse GT a gente sugeriu, retornando aqui, a gente sugeriu e transformou a forma como as carteiras são organizadas nas 40 salas de aula do campus, né? Antes, organizadas sempre em fileirinhas. E aí a gente passou a formar 2 semicírculos, fizemos os testes, e aí cabem 2 Us. E aí, muitos professores ficaram muito bravos mesmo, isso mexeu muito com eles, nos chamou de autoritários e tudo. Mesmo a gente dizendo, reiterando que fechou a porta, o professor precisa ser capaz de pensar o melhor layout para o seu objetivo, para a sua disciplina, porque isso sempre existiu, né? Em quase todas as escolas, os professores podem reorganizar as carteiras como desejam. Então, alguns ficaram muito bravos e outros bem reflexivos. Nossa, eu nunca imaginei, eu dou aula há tantos anos, nunca imaginei que organizar diferente, a aula floria diferente, né? O aprendizado se daria de forma diferente, os alunos não se olham na nuca, os alunos podem respeitar mais os argumentos uns dos outros, podem dialogar mais, o professor pode mediar mais aquela construção do conhecimento, enfim. Mas é preciso ir além disso, sabe? É preciso pensar a arquitetura da escola mesmo, os pátios, como eles se relacionam, salas de aulas grandes, pequenas, salas com mesas redondas, salas com computadores, sem computador,
né? Montessori trabalha isso bastante cuidadosamente, né? Uma sala de aula Montessori, uma sala de aula em que o aluno pode fluir livremente por vários tipos de aprendizado. Então, tem os livros, tem a parte das artes, dentro de uma sala de aula só. Tem o lugar de ciência, enfim. A Montessori é bastante caprichosa nessa relação espaço, arquitetura e objetivos do aprendizado, né? Porque para ela é fundamental que o aluno flua de forma razoavelmente livre e faça o seu itinerário formativo ali dentro daquela sala de aula. Basta pensar as nossas casas, né? Tem casas que a cozinha é uma edícula lá no fundo, que a família inteira se reúne, né? Tem casa que a cozinha é fechadinha, pequenininha, escondidinha lá atrás. Agora está usando muito essas casas em que a cozinha é integrada à sala, com uma bancada. O layout muda muito como os seres humanos se relacionam. E muda também como a gente aprende. Então, é fundamental a gente ter essa capacidade de repensar os espaços das instituições de ensino, né? E, por fim, para finalizar, aqui na página 46, sei que foi uma longa jornada até aqui, mas é isso. Em 20 e poucas páginas, em 30 páginas, há uma densidade muito grande, mas percebam que a gente sai transformado. Ele coloca em palavras tão impactantes que a gente consegue entender a visão de mundo dele, a visão de educação de Paulo Freire, e consegue visualizar como a gente pode colocar na prática, que é o esforço que eu tenho tentado fazer aqui, né? Então, na página 46, ele repete, ele conclui: não é possível formação docente indiferente à boniteza e à decência que está no mundo, com o mundo e com os outros substantivamente exige de nós. Não há prática docente verdadeira que não seja ela mesma um ensaio estético e ético. Permita-se-me a repetição. Ele conclui assim o capítulo 1. Ou seja, é preciso beleza, é preciso rigorosidade, é preciso ética, dizer para quem, com quem, é preciso de estimular a curiosidade do estudante, é preciso conectar ensino e pesquisa. Num único capítulo, em 20 e poucas páginas, eu compreendo que a gente pode, como educador e educadora, ser bastante transformado, né? O Pedagogia da Autonomia, como vocês viram, é um livro de fácil degustação. Ele é de fácil digestão, né? E você não precisa concordar com tudo, não deve, né? Porque você vai ter a sua experiência, as suas leituras, a sua realidade, o seu contexto específico, mas com certeza, você passa pelos seus filtros aí e com certeza você vai ser um pouco transformado. Se você é educador, educadora ou estudante, cansado desse modelo, né, achando que está dando murro em ponta de faca, já não se fazem alunos como antigamente, se você é aluno, não aguenta mais esse modelo, né, a gente consegue reinventá-lo. A gente consegue reinventá-lo. A gente não precisa ir em direção ao extremo da autoridade, que é o autoritarismo das escolas militares, porque há uma licenciosidade clara. A gente pode construir o equilíbrio entre liberdade e autoridade perfeitamente, de forma democrática. A escola deve existir para isso. A gente tem que ter momento para os alunos votarem, terem grêmio, participar da gestão, fazerem projetos, né? A gente precisa caminhar nessa direção. E, enfim, termino por aqui, faço o convite para as próximas aulas e vamos que vamos, tá bom? Teremos mais duas, do capítulo 2 e do capítulo 3. Um abraço, vamos que vamos, mandem suas mensagens aqui, mandem os comentários, pode ser aqui no YouTube, no Instagram, façam contato, que a gente dialoga mais e, quem sabe, quando eu der cursos, a gente possa, numa metodologia freiriana, dialogar para aprender juntos. Tá?